Acho que vou apenas escrever tudo em ordem cronológica a partir do momento em que ouvi histórias de outras pessoas e depois vivenciei o que quer que fosse por mim mesma. Para contextualizar, devo mencionar que tudo isso aconteceu na minha reserva, sou da primeira nação Algonquin no Canadá. Outra coisa que devo mencionar é que, na reserva, crenças tradicionais e lendas sobre o paranormal ainda são uma parte importante da nossa comunidade. A atitude da maioria das pessoas em relação ao paranormal é de certeza. Para nós, o paranormal é uma parte regular da vida. Acreditamos em um mundo espiritual e acreditamos que às vezes esses seres podem atravessar para o nosso mundo e talvez até viver entre nós. Quando conto histórias paranormais aos meus amigos não indígenas, eles sempre ficam tão incrédulos que coisas assim realmente aconteceram e como falo sobre isso tão casualmente, mas é apenas porque isso foi tão normalizado para mim. Onde eles não têm absolutamente nenhuma experiência paranormal, eu tenho várias e a maioria das pessoas que conheço na reserva tem ainda mais do que eu. Não me importo muito em explicar, talvez todos sejamos loucos por beber nossa água da torneira tóxica haha, @Justin Trudeau. Não sei. De qualquer forma, aqui está a história. Tudo isso aconteceu no outono de 2011, quando eu tinha 16 anos. Eu morava em uma cidade próxima com minha mãe para ter uma educação melhor do que a que poderia ter em casa, mas íamos para casa todos os finais de semana para ver meu pai e meu irmão mais novo. Uma sexta-feira, durante a viagem de volta para casa, recebi uma mensagem de texto de uma amiga minha. Ela me contou sobre uma festa que aconteceria naquela noite e perguntou a que horas eu estaria em casa para que pudessem me buscar. Eu dei a ela um horário e foi isso. Chegamos em casa e assim que entramos na casa, vemos meu pai e meu primo sentados à mesa da cozinha bebendo algumas cervejas. Ambos são policiais na reserva, então, geralmente, cervejas com seu parceiro numa sexta-feira à noite significam que tiveram uma semana especialmente difícil no trabalho. Normalmente, os casos mais difíceis de lidar são os de abuso infantil e molestamento, então uma parte de mim se entristeceu imediatamente que algo tão ruim tivesse acontecido. Eles parecem cansados e exaustos, mas estão felizes em nos ver. Trocamos cumprimentos, conversamos um pouco e meu pai me pergunta se tenho algum plano. Eu conto sobre a festa e onde será, e ele e nosso primo trocam um olhar estranho. Por que vocês estão fazendo essa cara? Aconteceu alguma coisa? Eu perguntei. Não sei, devemos contar a ela, meu primo disse, olhando para meu pai. Ele riu, e eles decidiram que eu provavelmente deveria saber o que estava acontecendo, já que estaria indo para um chalé bem fundo na floresta mais tarde naquela noite. Eles começam com a primeira ligação estranha que receberam na segunda-feira à noite. Uma senhora idosa ligou dizendo que pessoas estavam do lado de fora de sua casa batendo em todas as janelas. Ela disse que não conseguia ver ninguém, mas devia haver pelo menos 3 pessoas, julgando pelas diferentes localizações das batidas. Eles chegaram à casa da mulher, inspecionaram toda a área ao redor da casa, até mesmo verificaram a floresta, mas não encontraram nada. Eles disseram a ela que provavelmente eram apenas alguns adolescentes brincando com ela e que não havia muito mais o que fazer, além de patrulhar a área no caso de voltarem. Na quarta-feira à noite, a mesma mulher ligou novamente com o mesmo problema. Tinha chovido naquele dia e havia lama por toda a parte ao redor da casa dessa mulher, então eles imaginaram que, no mínimo, encontrariam pegadas, mas não encontraram nada. Foi quando começaram a sentir que algo estava errado, porque uma das janelas onde a mulher estava convicta de que havia batidas era completamente impossível chegar sem passar por uma enorme poça de lama. Foi quando começaram a pensar que a mulher estava mentindo, mas apenas disseram a ela a mesma coisa que disseram a ela algumas noites antes. Na quinta-feira à noite, todos na reserva estavam falando dessas experiências estranhas. Acontece que essa mulher não era a única a experimentar as batidas, ela era apenas a única a ligar para a polícia. Quer dizer, tudo isso estava acontecendo em uma reserva, então não demorou muito para as pessoas ligarem isso a causas sobrenaturais. Meu pai ainda estava certo de que era apenas um grupo de adolescentes pregando peças nas pessoas, mas então receberam outra ligação da mesma mulher pelo mesmo motivo. Eles correram para lá e se depararam com a mesma situação, exceto que desta vez, o vizinho caminhou até lá com a cara pálida, e isso a dizer algo para pessoas marrons. Ele disse: "Isso é sobre as batidas?" Eles notaram que ele estava um pouco trêmulo. "Sim, você viu alguma coisa?" perguntaram a ele.
O homem assentiu e disse: Vocês vão pensar que estou louco, mas sim, e ele continuou explicando o que viu. Ele disse que saiu para fumar um cigarro em sua varanda da frente quando ouviu batidas. Ele olhou ao redor para ver de onde vinha e, quando olhou para a casa de sua vizinha, viu. Havia uma figura negra do lado de fora da janela da mulher, a mesma com a poça de lama que mencionei, olhando para dentro de sua casa. Ele disse que parecia ter uma estatura humanoide, mas completamente feita de sombra. Você podia perceber que era algo meio sólido, mas não dava para ver nenhuma característica nele. Ele ficou olhando, completamente chocado, e viu a coisa batendo algumas vezes e depois correndo ao redor da casa, batendo em todas as janelas. Ele disse que se movia rápido demais para ser humano, era praticamente um borrão. Deu algumas voltas ao redor da casa, depois correu pela estrada até a linha das árvores, atrás de uma árvore em particular. O homem estava congelado, mas não conseguia desviar o olhar. Então, a coisa se inclinou para fora de trás da árvore, olhando diretamente para ele com olhos amarelos que refletiam a luz de forma semelhante aos olhos de um gato, e então sorriu, mostrando seus dentes pequenos, mais numerosos e pontiagudos. Quase caguei nas calças, ele tentou brincar, mas sua voz ainda estava tremendo. Avançando para sexta-feira, histórias estavam sendo trocadas por toda a reserva sobre outras aparições e experiências que as pessoas estavam tendo. Além de várias pessoas experimentarem as batidas, também houve várias avistagens, com todos descrevendo a criatura da mesma maneira. Uma mulher estava levando seu lixo para a estrada, quando pensou ter visto alguém em sua visão periférica parado perto das árvores. Ela voltou pela entrada e entrou em casa, sentindo que estava sendo observada. Pouco antes de abrir a porta para entrar em sua casa, olhou para trás e viu dois olhos amarelos refletindo a luz das árvores. Ela disse que estavam a cerca de 1,5 metros do chão. Outro casal estava dirigindo à noite e viu uma figura humanoide parada no meio da estrada. Conforme se aproximavam, diminuíram a velocidade, e a figura virou para encará-los. Foi quando viram os olhos amarelos refletindo a luz e os dentes afiados e pontiagudos quando sorriu para eles. Eles pararam o carro, com medo demais de se aproximar, até decidirem apenas passar por ela. Sendo uma estrada estreita, passaram com a figura a poucos metros da janela, olhando para eles o tempo todo. Você tem certeza de que ainda quer ir para aquela festa? Meu pai pergunta, mas meus amigos já estavam chegando na entrada da garagem. Eu dei abraços e beijos na minha família, e eles me disseram para ter cuidado, mas eu me sentia bem. Uma crença comum entre os povos nativos é que energia negativa atrai energia negativa, portanto, um espírito maligno será atraído para pessoas com problemas não resolvidos, traumas e pecadores, eu suponho. Se você é alguém espiritual, consciente de si mesmo e basicamente uma boa pessoa, isso, por si só, será protetor. Cheguei à festa e, em 20 minutos, a conversa mudou para todas as experiências paranormais que as pessoas estavam tendo. Eu estava realmente curioso para ouvir o que todos tinham a dizer, porque eles tinham histórias que eu ainda não tinha ouvido, mas minha amiga, tendo nós 16 anos, não conseguia lidar bem com álcool e estava chorando porque gostaria de ser mais próxima do irmão. Eu estava tentando fazê-la se sentir melhor enquanto ouvia as histórias de todos. Uma das pessoas na festa era relacionada ao vizinho da mulher que estava chamando a polícia. A experiência realmente o abalou e minha amiga estava explicando tudo o que ele estava fazendo depois. Para começar, ele purificou toda a casa, algo que nosso povo faz quando buscamos proteção extra contra entidades paranormais. Ele também foi visitar vários anciãos na comunidade em busca de conselhos e informações sobre eventos similares. O que sabemos sobre experiências paranormais na reserva é que elas não acontecem com tanta frequência como costumavam. Se você falar com um dos nossos anciãos, eles têm histórias intermináveis e ainda mais conselhos sobre como se proteger em comparação com agora. Uma das explicações dadas a esse cara sobre a coisa das sombras foi que era evidência de que alguém estava fazendo uma cerimônia do abrigo sacudido sem autorização. Se você não sabe o que é, pode pesquisar, mas é basicamente, e estou generalizando, como uma sessão de Ouija que ocorre dentro de uma tenda de algum tipo. As pessoas ficam ao redor da tenda, enquanto o homem ou mulher da medicina entra e faz perguntas. A tenda começa a tremer e você pode ouvir as vozes dos espíritos vindo através dela. Eu nunca pessoalmente fui a uma,
Porque não tivemos uma razão suficientemente boa para fazer uma, mas normalmente nossos ancestrais usavam cerimônias de abrigo sacudido quando estavam passando fome no auge do inverno e precisavam de alguma direção sobre onde estava a fonte de alimento mais próxima. Minha mãe já foi a uma, e a história dela é absolutamente louca. Ela descreveu várias vozes de homens e mulheres, falando apenas a língua nativa, e estavam chateados porque as pessoas estavam fazendo uma cerimônia de abrigo sacudido quando não estavam à beira da morte. As pessoas lá tiveram que explicar que estavam apenas fazendo a cerimônia para provar que era real, já que estávamos perdendo nossa cultura como resultado das escolas residenciais, mas os espíritos estavam irritados com isso, dizendo que a ponte entre os dois mundos nunca deveria ser aberta a menos que seja absolutamente necessário, porque você não sabe com quem está se comunicando. Poderiam ser espíritos malignos e poderiam ser bons, poderiam ser ancestrais, mas você nunca sabe. De qualquer forma, os anciãos disseram a ele que esse espírito cruzou para o nosso mundo por causa de uma cerimônia de abrigo sacudido. Alguém na reserva estava fazendo essas cerimônias sem consultar os anciãos. Então, começamos a pensar em quem faria isso, sem orientação adequada e sem razão suficientemente boa para fazê-lo. Então, dois dos caras mais bêbados, nesse ponto, começam a falar coisas do tipo: "Ah, eu não tenho medo, aquela coisa poderia aparecer agora e não poderia fazer nada", basicamente desafiando-a. Todos nós estávamos nos olhando, pensando por que diabos você desrespeitaria um espírito maligno? É exatamente assim que você o atrai para você, e foi quando decidi sair da sala onde todos estavam reunidos. Fui para a sala de estar para consolar minha amiga bêbada e chorando, quando percebi que a cadeira de balanço do lado de fora da varanda estava indo para a frente e para trás. Eu olhei imediatamente para longe, recusando-me a fazer contato direto com os olhos, mas olhei para ela pela visão periférica. Aqui está um diagrama do chalé. 2. 1. Cadeira de balanço e varanda. Sala de estar e eu. Cozinha. Quarto, banheiro. De qualquer forma, eu estou dentro do chalé e continuo vendo essa cadeira de balanço indo para frente e para trás, mas outra coisa que somos ensinados em nossa cultura é ignorar experiências paranormais. Os espíritos se alimentam da energia que as pessoas direcionam a eles, então, se você entrar em pânico, se ficar com raiva, se gritar com eles ou começar a chorar, é exatamente o que eles querem e vão permanecer por perto assim que tiverem uma reação. Eles prosperam com qualquer tipo de energia, então, embora eu soubesse que algo estranho estava acontecendo na cadeira de balanço, eu não ia dar atenção a isso. 5 minutos se passam e ainda estou vendo ela se mover no canto do olho. Foi quando minha amiga grita, no diagrama, e corre para o outro lado da sala onde estávamos. Meu outro amigo, 2, corre para onde a menina, estava sentada e rompe pelas portas francesas para a varanda. Tudo isso acontece em um segundo, mas eu imediatamente vou para o pátio e pergunto o que está acontecendo. A menina, está chorando no sofá com amigos ao redor dela. Ela diz ter visto o espírito, que depois apelidamos de Kokoji, palavra algonquina para monstro. Ela disse que estava ouvindo os garotos falarem sobre o espírito, quando viu o rosto do garoto, 2, enquanto ele olhava para a varanda atrás dela. Ela virou para ver o que ele estava olhando e, diretamente do outro lado da janela, estava o espírito das sombras sentado na cadeira de balanço, sorrindo para ela, literalmente a 3 metros de distância dela. Foi quando o garoto, 2, correu na direção dele e atravessou as portas francesas. Eu saio para encontrar o garoto, 2, e ele está no gramado, olhando para a floresta. Chamo pelo nome dele e ele olha para cima para mim. Tudo que ele dizer traga todo mundo para dentro e o tom da voz dele me faz obedecer automaticamente. Trago todos os adolescentes bêbados para dentro do chalé. Foi quando a frase "vem pra cima", mano, estava começando a ganhar popularidade, então você pode imaginar os adolescentes bêbados gritando isso para a floresta, foi terrível. Eventualmente, trago todo mundo para dentro e a menina, não está mais chorando, mas ela está visivelmente abalada com a experiência. O garoto, 2, entra de volta e diz para todo mundo limpar e que deveríamos sair o mais rápido possível. Todos têm sacos de lixo e estão limpando todas as garrafas e latas de cerveja. Todos entram no chalé e só estou eu e o garoto, 2, na sala onde estávamos. Olho para ele em busca de respostas e tudo o que ele diz é "está do lado de fora". Eu aceno e começo a limpar mais rápido. Quanto antes sairmos daqui, mais rápido estaremos longe dessa coisa.
Enquanto estamos limpando na sala, ouvimos batidas nas janelas em vários lugares. A sala toda é de vidro, mas está escuro lá fora, então você não consegue ver nada. Olhe imediatamente para o garoto 2 e ele apenas diz ignore. Dentro de 2 segundos, alguém sai correndo do banheiro e diz vou matar quem está do lado de fora batendo na janela do banheiro, mas todos estão dentro e contabilizados. Outra pessoa sai correndo do quarto dizendo que havia batidas na janela lá também. Agora, todos estão enlouquecendo, e eu, o garoto 2 e mais um amigo somos os únicos sóbrios para acalmar todo mundo. Nós limpamos o lugar e saímos imediatamente para os carros. Todo mundo entra nas caminhonetes e estou de pé com o garoto 2, ele está relaxado, mas de repente olha para trás de mim e me empurra para dentro do caminhão dele. Saímos da entrada da garagem e deixamos todo mundo. Alguns dias depois, acabo saindo com o garoto 2, que ele me conta a história do ponto de vista dele. Ele disse que quando os caras começaram a falar mal do espírito, ele apareceu na cadeira de balanço atrás da menina 1. Ele disse que fez contato visual com ele e não conseguia desviar o olhar. Estavam se encarando, e foi quando a menina 1 viu a expressão do garoto 2. Ele disse que foi instinto defender as pessoas com quem estava e correu na direção dele. Ele disse que o sentimento que estava tendo com o Kokoji era quase como se estivesse desafiando-o a fazer algo. Ele disse que no segundo em que se levantou, o Kokoji se levantou e correu para a floresta, desaparecendo do pátio em um borrão. O garoto 2 correu para fora da varanda e estava olhando ao redor do gramado, quando viu ele parado na linha das árvores, olhando diretamente para ele com um sorriso no rosto. Ele disse que o tempo todo sentiu como se ele estivesse zombando dele. Eu chamei pelo nome do garoto 2, que ele desapareceu. Ele não o viu novamente até todos estarem entrando nos carros, o que explica por que ele me empurrou de repente para dentro. Ele disse que ele estava no final do caminhão, muito perto de nós. Mais tarde naquela noite, quando deixou todo mundo, perceberam que nunca trancaram a porta, então ele voltou ao chalé, mas seu amigo, de quem era o chalé, estava com muito medo para entrar. O garoto 2 entra sozinho, mas no segundo em que abre a porta, vê a coisa de pé dentro da sala de estar. Ele tranca a porta o mais rápido que pode e eles saem da entrada da garagem. Então é isso, avistamentos continuaram por alguns dias depois disso. Definitivamente, não fomos as únicas pessoas na reserva a ter experiências como essa, e então parou de repente. Era o assunto da reserva, todos estavam curiosos sobre o que aconteceu com isso. Voltaria? O que era? Etc. Mas acabaram descobrindo que havia avistamentos ao norte de nossa comunidade. Pessoas brancas na cidade ao norte de nós estavam tendo avistamentos, e depois outras reservas também tiveram avistamentos. Era como se estivesse viajando para o norte, do jeito que as histórias estavam indo. De qualquer forma, agora é 2018 e ninguém mais na minha reserva teve avistamentos desse ser específico. Mas é isso, essa é minha história. Esta história aconteceu há cerca de 1 ano e meio atrás. Só compartilhei esta história com mais uma pessoa, a outra pessoa que realmente está nesta história. Primeiramente, um pouco sobre mim. Tenho uma formação acadêmica nas ciências exatas e estou na metade de um programa de doutorado em medicina, então essas são as lentes através das quais vejo o mundo. Isso me torna naturalmente cético em relação à maioria das coisas. Acredito firmemente na existência de vida extraterrestre porque a vastidão do universo a torna uma certeza matemática, mas sou muito menos convencido no assunto dos OVNIs, embora haja uma série de eventos bem documentados que me impedem de descartá-los completamente. No entanto, essa história não tem nada a ver com aliens, pelo menos, acho que não tem. Acho que menciono isso apenas para demonstrar que mantenho a mente aberta em relação às coisas, mas ainda assim preciso ver pelo menos algum tipo de evidência sugestiva. Sou um grande fã do paranormal como gênero, acho as histórias e a mídia divertidas e entretenedoras, gosto de sentir medo e aprecio a experiência de refletir sobre isso. Mas isso sempre foi apenas isso para mim, um gênero de entretenimento. Então, isso aconteceu e ainda não consigo explicar. Minha noiva e eu crescemos e moramos em uma pequena cidade na Nova Inglaterra. Sinceramente, é realmente apenas uma cidade por definição. É maior do que uma cidadezinha típica da Nova Inglaterra,
mas é muito mais suburbana do que uma cidade média. A casa da minha família, onde moro desde os 2 anos, fica nos arredores desta cidade. Estou quase com 30 anos, e embora minha noiva e eu vivamos em um apartamento abaixo da casa da mãe dela, ainda guardo muitas coisas da minha antiga casa, incluindo minha motocicleta. Quando saímos da entrada da garagem e seguimos um caminho, leva cerca de 10 a 15 minutos para chegar à cidade propriamente dita, mas se seguimos outro caminho, leva cerca de 2 minutos para chegar às fazendas. Indo em direção às fazendas, você acaba em uma estrada chamada Pine Hill Road. Nesta estrada, há um cemitério muito antigo com lápides que datam do século XVIII. O cemitério abrange uma área quadrada de terra cercada por árvores em 3 lados e pela Pine Hill Road no 4º lado. O nome oficial deste cemitério é Pine Hill Cemetery, mas todos na área o chamam pelo outro nome, Bland Cemetery, um cemitério do sangue. Supostamente, é um dos cemitérios mais assombrados da Nova Inglaterra. O nome deriva do túmulo da família Bland, localizado mais ou menos no centro do terreno e é de onde a maioria das atividades supostas ocorre. Concretamente, a lápide de Bland é gravada com a imagem de uma mão e dizem que durante o dia essa mão aponta para cima em direção ao céu, enquanto à noite aponta para baixo em direção ao solo. Também se diz que o fantasma de Abel Bland percorre o local. É ilegal entrar em um cemitério à noite aqui e a polícia patrulha a área por causa da frequência com que as pessoas tentam entrar à noite para ver por si mesmas. Pessoalmente, nunca estive realmente dentro dos terrenos, nem de dia nem de noite, nem mesmo durante a experiência que estou prestes a descrever. A propósito, usei o nome real do lugar. Sinta-se à vontade para pesquisar este cemitério o quanto quiser. Assim, você saberá que estou falando de um lugar real com histórias reais ligadas a ele. O que estou prestes a descrever não é nenhuma creepypasta. Isso realmente aconteceu comigo. Passei de carro por esse cemitério 1 milhão de vezes antes, de dia e de noite, e nunca vi ou experimentei nada fora do comum. Ou seja, não até uma noite no último outono. Deve ter sido por volta do final de agosto ou início de setembro de 2017, quando o verão estava acabando e o outono estava começando a se manifestar. Era tarde e escuro uma noite quando minha noiva e eu saímos para dar um passeio na minha motocicleta. Adoramos andar por essa área porque há pouco tráfego, as estradas são suficientemente sinuosas para serem divertidas e as fazendas são lindas. Estávamos subindo a Pine Hill Road e estávamos começando a passar pelo Bland à esquerda, como já tínhamos feito tantas vezes. Indo a cerca de 30 milhas por hora, deve levar apenas de 3 a 5 segundos para passar por toda a propriedade, mas desta vez algo muito estranho aconteceu comigo. O tempo pareceu diminuir quando algo vermelho refletiu através da viseira do meu capacete. Virei a cabeça para a esquerda e isto foi o que vi. Numa árvore ao longo da borda esquerda do cemitério, havia um orbe flutuante da luz vermelha mais brilhante que já vi. Tão brilhante que o centro dele era branco. Orbe não é realmente a melhor maneira de descrevê-lo porque não era apenas uma esfera de luz vermelha. Parecia que estava escorrendo e pingando como se fosse feito de plasma. A melhor maneira que consigo pensar para descrever é que parecia a ponta de um sinalizador quando está segurado no ar. Era tão brilhante e estava escorrendo como a ponta de um sinalizador, mas não estava saindo de nenhum lugar como um sinalizador faz. Enquanto um sinalizador tem uma espécie de forma alongada pelas faíscas saindo da extremidade, isso era circular. E ao contrário de um sinalizador, não havia um objeto fisicamente visível de onde este orbe ardente escorrendo emanava. Simplesmente era. Era brilhante, estava escorrendo, pingando e flutuando em uma árvore. Realmente não consigo enfatizar o suficiente o quão brilhante essa coisa era para mim. Então percebi o resto. Movendo-se ao redor deste orbe vermelho, havia um conjunto de mãos. Não as notei no início por causa do quão brilhante o orbe era e o quão escuro o mundo estava, mas conforme meus olhos começaram a focar um pouco, percebi que havia algo mais na árvore com o orbe e parecia estar realmente conjurando o orbe. A coisa parecia humana, mas não parecia humana de jeito nenhum. Parecia uma coisa esquelética e magricela, tipo o extraterrestre, com articulações e dedos toscos, e características, mas com membros esguios. Seu rosto era longo, estreito em cima e embaixo, mas largo no meio. Era irregular.
Era um rosto diferente de qualquer rosto humano que já vi antes e já vi muitos rostos deformados, e rostos lepromatosos, rostos hipoplásicos, rostos grosseiros, rostos sem calvária. Inferno, já vi até ciclopes reais. Sim, ciclopes realmente existem e é realmente uma coisa triste porque a ciclopião resulta de uma condição que também impede o cérebro de se dividir e o bebê geralmente nasce morto. O rosto dessa coisa parecia ter vindo do inferno. Sua pele parecia marrom escura e parecia estar usando algum tipo de capa folgada. Suas pernas estavam cruzadas, suas mãos circulavam este orbe vermelho extremamente brilhante escorrendo, e estava flutuando a poucos centímetros de um galho desta árvore. Passar pelo cemitério na minha motocicleta naquela noite parecia os 3 a 5 segundos mais longos da minha vida. Quando chegamos ao outro lado do cemitério, o tempo pareceu voltar ao normal. Olhei por cima do ombro e tinha desaparecido. Olhei de novo, ainda desaparecido. Mais 2 vezes olhei para trás, mais 2 vezes não estava em lugar nenhum à vista. Imediatamente encostei e minha noiva me perguntou o que estava errado, porque ela sabe que nunca encosto minha moto na beira da estrada a não ser que algo esteja errado e eu precise parar. Especialmente quando está escuro e especialmente nessas estradas sinuosas onde as pessoas tendem a dirigir como loucas, não posso culpá-las, essas estradas são divertidas. Você viu aquilo lá atrás? Eu perguntei a ela. Ver o quê? Ela perguntou. A luz vermelha que passamos no cemitério agora mesmo. Luz vermelha? Ela perguntou, um pouco confusa. Acontece que ela não tinha visto absolutamente nada. Nada. Expliquei a ela o que acabará de ver ou experimentar ou seja lá o que aconteceu. Ela acreditou em mim, observando como eu parecia visivelmente perturbado por algo, mas o que quer que fosse, ela não viu nada disso. Estava escuro e estávamos em movimento, então normalmente não teria ficado tão surpreso por ela não ter visto algo como uma figura em uma árvore que tínhamos passado, mas aquele orbe de luz era simplesmente tão malditamente brilhante. Não havia carros por perto, não havia casas de onde uma luz de varanda pudesse ter passado por aquelas árvores específicas, não havia luzes no céu, não havia aviões ou helicópteros por perto e nenhuma explicação para por que só eu vi isso. Nunca fui diagnosticado com doença mental, não tenho problemas com substâncias, e certamente não teria eu e a mãe dos meus futuros filhos juntos em uma maldita motocicleta se estivesse drogado ou bêbado. Nunca tive uma convulsão ou me disseram que tive uma convulsão, nunca tive alucinações e nunca experimentei nada parecido antes ou algo semelhante desde então. Passei de carro pelo Bland inúmeras vezes desde então e todas as vezes foi apenas sua normalidade, velha e sonolenta. Isso aconteceu há 8 anos. Nossa, o tempo simplesmente passa voando. Meu filho mais velho tinha quase 5 anos quando eu estava grávida do meu segundo filho, uma menina. Uma manhã, meu alarme tocou cedo como de costume, às 5 horas da manhã, para que eu pudesse fazer um pouco de trabalho doméstico e alimentar os porcos, cabras e galinhas. Terminei lá fora e voltei, pois sabia que era quase hora do meu menino acordar. Fui até o quarto dele e ele estava sentado em sua cama enrolado no cobertor. Ele pulou da cama e correu até mim para me abraçar. Eu ri e disse, bom dia, querido. Você já está acordado há muito tempo? Deveria ter vindo me chamar, bobinho. Mamãe, eu vi o homem legal de novo. Imediatamente senti adrenalina correndo por mim. O que diabos? O que você quer dizer com o homem legal? Não disse isso a ele. Risos, alguém fez alguma coisa com meu filho? Pela janela? O quê? Ajoelhei-me e disse, filho, você precisa me contar tudo agora sobre esse homem. Agora. Isso não é bom, e por favor, me diga a verdade. Para onde ele foi? Por favor, me conte. Ele me acorda muito. Ele vem até a minha porta. O quê? O que você quer dizer? O que ele faz? Fica lá sorrindo por muito tempo. Eu não tinha palavras e devia estar parecendo aflita para ele, tenho certeza disso. Neste ponto, comecei a sentir calafrios e quase visão em túnel. Isso é muito perturbador. Eu estava tentando ficar calma e não parecer brava para que ele não se fechasse. Ok, e como ele é? Ele é quase até o teto. Ele não tem olhos.
Ele explicou que realmente não tinha cor. Meio cinza. Apenas buracos onde os olhos deveriam estar. Cabelo curto, acho que ele disse. Ele continuou tentando me acalmar. Criança doce e inteligente. Mamãe. Ele é legal. Eu gosto dele. Ele me diz para não ter medo. Ele está aqui bastante. Ok. Ok, e mais alguma coisa que ele diz. Hoje ele me disse que eu fui bonzinho e para cuidar da minha irmã que está chegando. Caramba. Isso é real. Havia algumas outras coisas que eu queria saber, mas meu filho estava ficando inquieto e irritado com minhas perguntas. Tipo, sério mãe, não é grande coisa. Posso só ir brincar ou o quê? Haha. Nos próximos dias, continuei insistindo, mas ele não quis mais conversa. Só repetia as mesmas coisas. Ele disse que toda vez era sempre a mesma coisa, não tenha medo. Fiquei assustada, mas essa não foi minha primeira experiência paranormal. Eu me sentia segura. Ele se sentia seguro. Continuamos e às vezes ele me dizia que o homem aparecia novamente com a mesma mensagem de não tenha medo. Ufa, não pensava nisso faz muito tempo. Isso foi em uma casa a 3 mudanças. Uma casa azul fofa, antiga e pequena no campo. Eu gostava de lá. Era aconchegante. Meu filho ainda se lembra de tudo isso. Ele é definitivamente o mais sensível. Mas não o afeta, sabe? O que foi me contado por uma stripper chamada Cameron, seu nome de stripper, cerca de 8 anos atrás. Eu não a paguei para me contar essa história. Quando ela me contou, ficou arrepiada e começou a tremer. Então, eu tendo a acreditar que a história realmente aconteceu com ela. Segurem seus chapéus. A Cameron morava em um complexo de apartamentos em Portland, Oregon, no final de uma longa rua sem saída, onde a rua termina em um pequeno círculo. Do lado esquerdo dessa rua estavam casas, e do lado direito um enorme terreno vazio, onde antes havia um celeiro e uma casa. Costumava ser uma fazenda, nos tempos em que Portland, Oregon, como a maioria dos lugares nos Estados Unidos, era principalmente composta por fazendas. As pessoas viviam da terra. Tinham suas próprias vacas, galinhas, porcos, batatas, etc. Naqueles dias, a maioria das pessoas eram fazendeiras e se sustentavam. De qualquer forma, ela costumava dirigir por essa rua, com o terreno vazio à sua direita, e ela seguia à esquerda por uma curva acentuada, e descia mais um quarteirão até o círculo, e ao lado estava o seu complexo de apartamentos. Ela trabalhava como stripper talvez 5 noites por semana, às vezes 6. Estava economizando para a faculdade. Pagando suas contas. Strippers ganham mais do que no McDonald's. Uma noite, por volta das 3 horas da manhã, Cameron estava dirigindo para casa pelo terreno vazio, onde a antiga casa e o celeiro costumavam ficar. Ela olhou pelo retrovisor e notou um homem, com cerca de 30 anos, cabelos castanhos longos e desarrumados e barba, vestindo macacão, tipo macacão de fazendeiro, correndo atrás de seu carro, a cerca de 3 carros de distância. Ele parecia extremamente irritado. Ela deu um grito e acelerou, olhou para trás e ele havia sumido. E isso a assustou. Porque alguém de macacão estava correndo atrás do carro dela, no meio da rua, às 3 horas da manhã. De qualquer forma, algumas noites se passam, e ela está dirigindo para casa novamente, por volta das 3 horas da manhã, e ela está passando pelo terreno vazio, olha pelo retrovisor, e é o mesmo homem, correndo atrás de seu carro, mas desta vez ele está a 2 distâncias de carro de trás, e ela dá um pequeno grito, acelera ao máximo, e mal faz a curva acentuada à esquerda. Ela chega, estaciona, sai do carro e corre para o quarto, trancando a porta. Então olha pela janela para a rua, com medo de que ele esteja tentando encontrá-la. Ela não vê nada. No dia seguinte, ela conta para uma senhora idosa o que aconteceu, e a senhora, que morava no complexo de apartamentos há muito tempo, conta que um velho costumava viver na casa da fazenda onde agora era o terreno vazio. O velho morreu, e a casa e o celeiro foram derrubados, queimados pelo departamento de bombeiros, mas, por algum motivo, o terreno nunca foi convertido em novas casas ou prédios de apartamentos. Ela não sabia o motivo.
As pessoas da região usavam como um parque para cachorros. As crianças locais brincavam lá com seus vários jogos de exército e coisas do tipo. A senhora contou que o velho tinha um filho psicopata, que tinha sequestrado e matado várias mulheres, e enterrado seus corpos embaixo do celeiro. Ela não sabia ao certo quando isso aconteceu, mas suspeitava que fosse no final dos anos 1920 ou início dos anos 1930, mas não estava certa. De qualquer forma, prenderam o filho e o levaram para o hospital psiquiátrico do estado, onde ele ficou preso até morrer. O pai permaneceu na casa da fazenda, sozinho, até morrer quando estava bem velho. A história assustou Cameron, que decidiu que precisava se mudar. Então, ela procurou um lugar para se mudar e encontrou um. Estava trabalhando na boate na última noite antes da mudança. Tudo estava empacotado e pronto para ir. Ela temia ter que passar pelo terreno vazio novamente. Isso a assustava. Mas ela estava determinada a simplesmente não olhar pelo retrovisor e não olhar para trás quando passasse por lá. Ela agiu como se o terreno vazio não existisse. Ela trabalhou. Finalmente, era seu último dia morando no complexo de apartamentos. Era seu dia de folga, e ela decidiu apenas terminar de empacotar e relaxar. Seu gerente ligou para ela, pedindo para ela ir, porque várias meninas não apareceram. Ela disse que não podia. Ele insistiu, então ela finalmente concordou. Ela saiu por volta das 2h30, trocou de roupa e voltou. Ela temia dirigir pelo terreno vazio, mas estava feliz porque aquela seria a última noite que teria que fazê-lo. Na última semana mais ou menos, toda vez que passava pelo terreno vazio, ela olhava diretamente para frente. Funcionava. Ela se aproximou da rua. Pensou, não vou olhar para trás. Ela começou a dirigir pelo terreno vazio, onde a antiga casa da fazenda e o celeiro costumavam ficar. Ela sentiu um arrepio na espinha. Os pelos do seu braço se arrepiaram. Ela teve a sensação avassaladora de que alguém estava olhando para ela. Sem pensar, olhou pelo retrovisor e não viu nada. Ninguém a estava perseguindo. Ela ficou tão aliviada. Olhou por cima do ombro direito e percebeu que o jovem de macacão estava sentado no banco de trás do lado direito. Ele estava olhando para ela. Ela gritou e acelerou. Ela não fez a curva acentuada. Bateu na calçada e o carro foi catapultado para o terreno vazio, e continuou até bater em algumas moitas espinhosas. Com o carro ainda ligado, ela gritou, abriu a porta e correu para o apartamento gritando, convencida de que o homem de macacão estava perseguindo-a. Ela não olhou para trás novamente para confirmar. Ela gritou tão alto que algumas pessoas saíram de seus apartamentos. Eles garantiram que ninguém estava perseguindo-a. Vários homens foram até o carro, olharam ao redor, não encontraram ninguém. Eles desligaram e trancaram o carro, e deram as chaves para ela. Ela não dormiu naquela noite, com medo de que o homem de macacão fosse até sua porta. Ele não foi. Ela saiu ao amanhecer. Isso é o que Cameron me contou. Ela estava tremendo e com enormes arrepios quando me contou essa história, e é por isso que eu acredito nela. Outra stripper me contou uma história de fantasma verdadeira, e eu vou compartilhar na próxima vez. Boa noite. Eu sou um grande amante da natureza de Pittsburgh, Pará. Então, é claro que, quando decidi ir para a faculdade, tive que considerar ter algumas boas florestas por perto como requisito. Após verificar alguns lugares, decidi ir para a Universidade de Edimburgo, na Pensilvânia, ou apenas Deboro. A maior vantagem de frequentar essa universidade é que meu tio Fred morava lá e era um nome conhecido na comunidade. Ele até hoje possui uma loja de molduras bem no centro da área da pequena cidade. Isso foi um grande ponto positivo, já que conhecer pessoas assim sempre significa mais terras para explorar. Isso foi tudo que eu realmente precisava para escolher a faculdade para a qual iria. Edimburgo é bem legal porque há muitos prédios antigos e paisagens estranhas e planas, em comparação com as terras montanhosas ao redor de Pittsburgh. Foi interessante ter que descobrir como fazer a observação dos animais que eu iria caçar quando a temporada começasse. Minha principal área de caça ficava diretamente atrás da casa do meu tio. Ele tem uma bela cabana de madeira que fica recuada da estrada,
com florestas em todos os lados, e era realmente algo belo. Quando ele construiu a casa, na verdade, ele fez a gigantesca chaminé de pedras planas encontradas nas matas atrás da casa. Mais sobre isso depois. Enquanto eu fazia a observação da área pela primeira vez, encontrei alguns círculos diferentes de pedras no meio das matas. Eram definitivamente muito antigas. As pedras eram bastante grandes. Muito grandes para terem sido simplesmente movidas para lá por algum motivo, como um grupo de caras acampando. Devem ter precisado de 10 homens para movê-las, e apenas se tivessem algum tipo de sistema de polias ou algo do tipo. Havia também pedras menores. Quando digo menores, estou falando de algo em torno de 300 libras ou mais, formando círculos internos dentro das grandes pedras. Bem louco. Encontrei um total de 7 desses conjuntos por toda a propriedade. Algumas das pedras estavam agora na chaminé. Elas simplesmente tiveram que estar lá pela quantidade de pedras que ele usou. Esses círculos de pedra também formavam um círculo muito maior ao redor das matas. Depois de mais alguns dias de observação com meu amigo Brandon, estávamos certos de que tínhamos escolhido nossos pontos para o primeiro dia de arco e flecha. Mal podíamos esperar para ir lá. O dia estava perfeito também. Foi ótimo. A coisa sobre Edinboro, Pará, é que recebe mais neve por ano do que a maior parte do Alasca, devido à neve do efeito do lago vindo através do Lago Erie. O que acontece é que antes do lago congelar completamente, a água, que está mais quente do que o ar, empurra as nuvens lá em cima na atmosfera. Muito alto para nevar de fato, devido à baixa temperatura lá em cima. As nuvens então vêm para o interior e caem de volta para a terra. Isso leva cerca de 20 milhas para acontecer. Edinboro está a cerca de 20 milhas do lago. Você entende o que estou dizendo? De qualquer forma, no primeiro dia de arco e flecha, que é na primeira semana de outubro na Pensilvânia, havia uma fina camada de neve. Isso é perfeito para o arco e flecha porque você consegue ver os cervos na mata com muito mais facilidade e também pode ver se algum animal deixou pegadas. Se deixaram, eram recentes, já que a neve não tinha caído há muito tempo. Em nossas árvores por cerca de 2 horas ou mais, nenhum de nós tinha visto nada ainda. Acabei de terminar a comunicação pelo rádio com Brandon, que estava do outro lado da propriedade, quando vi um movimento à minha direita no bosque de pinheiros. Então, vi um galho se mover um pouco e vi 4 patas de cervo embaixo. Preparei meu arco e minha postura para fazer um bom tiro limpo no cervo. Cerca de 15 pés de altura em uma árvore, fiz isso muito cuidadosamente. Cerca de 1 minuto depois, enquanto estava procurando por qualquer movimento, perdi as 4 pernas dentro do bosque. Isso era esperado, já que aquele local seria uma área comum de alimentação para eles. Então, esperei. Cerca de mais 1 minuto depois, notei outro movimento. Parecia que o cervo iria romper o bosque para uma área mais aberta. O momento pelo qual eu estava esperando. Enquanto levava o arco para uma posição de tiro completa, fiquei chocado com o que estava vendo. Onde o cervo deveria estar, havia um homem. Um homem de aparência estranha. Isso absolutamente não poderia estar acontecendo. Se houvesse um homem em qualquer lugar perto de onde aquele cervo estava, o cervo teria ido embora há muito tempo, assustado de volta para o bosque. Coloquei meu arco de volta no gancho que tinha parafusado na árvore e levantei meus binóculos aos olhos. A apenas cerca de 35 jardas de distância, agora eu conseguia ver em detalhes sua aparência física. Ele era meio rechonchudo, com a barriga na frente. Usava uma camisa branca de manga comprida com babados no meio dela. Igual à camisa de pirata em um episódio de Seinfeld, se alguém assistiu. Estava enfiado em calças marrons grossas de lona, com as calças enfiadas em meias brancas diretamente abaixo dos joelhos. Mais abaixo, onde seus sapatos deveriam estar, não havia absolutamente nada. Ele não tinha pés de jeito nenhum. Sem panturrilhas, sem canelas, sem sapatos. Com os olhos bem abertos, murmurei para mim mesmo: o que diabos? Em vez de andar, ele parecia flutuar pela mata, indo da direita para a esquerda. Foi quando comecei a notar outras coisas extremamente estranhas sobre ele. Olhei através dos binóculos para sua cabeça. Estava inclinada para trás,
com o queixo apoiado em seu pescoço inferior. Seu nariz muito grande, vermelho e bulboso, um pouco para cima, em um aspecto geral snob. Mas o cabelo lhe estava coberto por uma peruca que juízes da Inglaterra usam. Uma peruca branca com 3 cachos do lado onde deveria estar sua orelha. Notei que ele não apenas parecia flutuar pela mata, e ele estava flutuando pela mata. Seus braços permaneceram grudados aos lados, sem se mover enquanto ele se movia. Ele também nunca olhou para baixo. Pela maneira como sua cabeça estava inclinada, ele só poderia estar olhando para cima. Isso não é como qualquer pessoa ou animal anda na mata, constantemente olhando para baixo e ao redor, em busca de obstáculos pelos quais você possa tropeçar. Tudo isso aconteceu em um período de talvez 20 segundos mais ou menos. Ele saiu do bosque atrás de um carvalho de tamanho médio e, quando chegou ao próximo carvalho, nunca saiu de trás dele. Fiquei absolutamente estupefato por mais 5 minutos, esperando que ele saísse de seu esconderijo para que eu pudesse vê-lo novamente. Isso nunca aconteceu. Conte a Brandon o que acabará de acontecer e fui imediatamente zoado. Esperava isso depois de terminar de falar pelo rádio. Ele estava dizendo que eu deveria ter tirado uma foto do único minotauro humano a servo restante no mundo. Disse a ele que ele não estaria rindo quando o homem a servo fosse até sua plataforma de caça e o tirasse de lá com um tapa. Mesmo no meio da caçada, tive que descer para ver o que diabos tinha acabado de acontecer. Eu sabia por onde ele teria passado, não só veria pegadas na neve, mas teria sido muito fácil ver rastros ainda melhores devido ao fato de a área onde ele estava estar cheia de terreno enlameado. Um beija-flor teria deixado rastros nesse lamaceiro. Como você provavelmente já imaginou, quando cheguei ao local onde ele tinha estado, não vi nenhuma pegada dele, nem de um veado, nem de qualquer outra coisa que viva neste planeta. Fiquei completamente surpreso. O que aconteceu mais tarde naquela noite foi tão assustador, mas como este post está ficando muito longo, vou deixar isso para o meu próximo post. As coisas assustadoras nem começaram ainda nessa fatídica noite. Parte 2. Depois de verificar o terreno enlameado e nevado onde o homem deveria ter deixado algum tipo de sinal ou pegadas, voltei para minha plataforma na árvore e subi até a altura de onde estava caçando anteriormente. Chamei Brandon no rádio e disse a ele que estava de volta à árvore seguro. Sempre fazíamos isso como precaução, caso algo acontecesse enquanto estávamos subindo na árvore ou fixando as plataformas da plataforma móvel na árvore. O amigo do meu velho, Bunk, na verdade salvou o olho esquerdo dele de ficar completamente cego e inútil. Ele estava praticando o tiro de uma plataforma elevada quando escorregou e caiu, perfurando um galho direto em seu olho quando atingiu o chão. Isso não tem nada a ver com a história, mas todos os caçadores por aí deveriam adotar essa prática. Você sabe. Quanto mais você sabe de todas essas coisas. Mas voltando. Caçamos o resto do dia, mas não sem as provocações periódicas de Brandon sobre o EVA Centauro durante o resto da caçada. Eu sabia que estaria ouvindo sobre isso por pelo menos uma semana, talvez mais. Isso é claro, se o resto da noite tivesse sido normal. O que, acontece, não foi. Ao anoitecer, chamei Brandon no rádio e disse a ele que estava começando a descer da árvore. Brandon estava na verdade em uma plataforma construída que encontramos enquanto fazíamos reconhecimento nos meses anteriores. Então mandei para o meu ponto porque ia demorar muito mais para desmontar minha plataforma e tirá-la da árvore. Como eu pensava, Brandon estava caminhando em direção ao meu ponto exatamente quando eu chegava ao pé da árvore. Assim que cheguei ao chão, desamarrei as tiras que estavam em volta dos meus pés, pulei no chão e comecei a explicar freneticamente tudo o que havia acontecido a ele novamente. O levei até a área enlameada para mostrar a ele que não havia absolutamente nenhuma pegada na neve ou na lama. Definitivamente, pude perceber que ele não acreditava completamente em tudo o que eu estava dizendo. Pude perceber isso tão facilmente porque ele me olhou com a boca aberta e as sobrancelhas se erguendo para o meio de sua testa e disse: "Você está brincando comigo, irmão?" Ele também percebeu que eu não estava brincando quando o encarei com os olhos mais loucos que ele já viu e disse: "De jeito nenhum estou brincando com você." Quando ele percebeu que eu estava 100% sério, começamos a fazer um inventário de todas as coisas que eu tinha dito anteriormente e ficamos tentando encontrar algum tipo de sentido no que eu tinha visto.
Enquanto estávamos conversando um com o outro, não percebemos que a noite já tinha chegado. Era daqueles tipos de noites do Stephen King, escuridão total, estrelas inexistentes. Devido ao fato de estarmos procurando por sinais deixados pelo cara fantasma, estávamos em uma área de bosque que não conhecíamos muito bem. Talvez estivéssemos bem perto de onde estava minha plataforma, mas uma vez que anoitece na floresta, é um jogo completamente diferente. Ainda assim, a área de bosque em que estávamos era cercada por um triângulo de estradas. Tudo o que tínhamos que fazer era andar em linha reta e sairíamos em algum lugar de uma das estradas, então era só seguir essa estrada de volta para a casa do meu tio. Então começamos a caminhar. Andar em linha reta na floresta é quase impossível sem uma bússola, que eu não tinha. Então estávamos ambos figurativa e literalmente no escuro quanto ao nosso paradeiro. Poucos minutos depois de caminharmos, ouvimos um grito alto, como se alguém estivesse sendo assassinado. Eu sei como cada animal na floresta ao redor daqui soa normalmente, ou em modo de pânico fazendo gritos de morte. Vejo vídeos frequentemente no YouTube de pessoas gravando um som em seu quintal que pensam ser uma pessoa precisando de ajuda, apenas para ser um coelho gritando por estar sendo atacado por algum predador como um coiote ou raposa. Isso não era nada disso. Nada mesmo. Depois de esperar alguns minutos para ver se os gritos continuavam, começamos a andar novamente na direção que achávamos ser a correta. Não falamos muito sobre o que tínhamos acabado de ouvir, provavelmente por causa da ansiedade que ambos estávamos sentindo. Não conseguimos ignorar por muito tempo porque ouvimos outro grito longo e arrepiante. Estava mais perto dessa vez e parecia diferente. No começo, pensamos que parecia uma mulher sendo atacada. Esse novo grito soava ameaçador. Ironicamente, sentíamos que éramos nós que estávamos sendo seguidos e caçados nesse momento. Ainda assim, seguimos em frente. Depois de caminhar mais uns 100 metros, encontramos algo muito estranho. Diretamente em nosso caminho estavam essas massas estranhas, claras e gelatinosas em cima da folhagem. Tenho 32 anos, o que não é uma idade que necessariamente denota sabedoria pela experiência, mas estou na floresta desde que me lembro. Meu velho me ensinou tudo o que há para saber sobre a natureza ao nosso redor. Então, acredite em mim, essas massas claras não deveriam estar ali. A única coisa que eu poderia pensar que poderia se parecer um pouco com aquilo seria seiva de árvore, e isso absolutamente não era seiva. Cutuquei uma das massas com um graveto temendo do que eram feitas. Tinha lido uma história sobre uma cidade que foi atingida por globos gelatinosos transparentes. Muitas pessoas ficaram muito doentes, e se não me engano, acho que algumas até morreram por causa disso. Então, desnecessário dizer, eu estava tomando precauções. A consistência delas era como a de uma gelatina espessa. Tipo se você fizesse uma gelatina com apenas uma xícara de água em vez de duas. Assim que começamos a caminhar novamente, começamos a encontrar uma boa quantidade dessas coisas. Não estava por toda a floresta, mas diretamente à nossa frente conforme caminhávamos. Quase como se alguém ou algo soubesse qual rota tentaríamos tomar e marcasse com essas massas. Mais um grito. Dessa vez, ainda mais próximo, e com algo a mais. Dessa vez, não muito longe de nós, ouvimos folhas farfalhando e alguns galhos quebrando. Definitivamente, algo estava lá. Poderia ter sido um cervo, mas era improvável. O que quer que fosse, não estava assustado. Nem com a gente, nem com o grito ameaçador. É fácil perceber quando se assusta um animal e ele começa a correr. Além disso, a maioria das folhas ainda estava bem úmida, portanto, não faziam tanto barulho quanto normalmente fariam. Isso elevou nosso nível de ansiedade ao máximo. Naquele momento, a única coisa em nossa mente era sair dali o mais rápido possível. Não estávamos mais curiosos sobre homens flutuantes, gritos ou geleia alienígena. Só queríamos sair dali. O que deveria ter acontecido muito em breve. A distância que caminhamos já deveria ter nos levado a uma estrada, mas ainda não tinha acontecido. Ainda mais estranho, não conseguíamos ver nenhuma casa ou luzes de rua. Ainda assim, continuamos andando, pensando que encontraríamos o caminho para sair muito em breve. Isso não aconteceu, pelo menos não ainda. Nossas lanternas agora estavam começando a acabar,
Então estávamos definitivamente com pressa, o que, aliás, não é o que se deve fazer se você estiver perdido na floresta. Manter a calma sempre prevalece nessa situação. De qualquer forma, enquanto caminhávamos, começamos a ver alguns pinheiros. Isso foi muito estranho, porque tínhamos explorado completamente essa terra. Os únicos pinheiros estavam perto do meu posto, onde começamos. Depois de ver mais alguns, começamos a ter um pressentimento, quase como um sentimento doentio, ansioso, de pânico. Paramos por um minuto para verificar nossos arredores e descobrimos que, no exato local onde paramos, era o mesmo local de onde partimos. Estávamos parados ao lado de um pinheiro com um pinheiro morto ao lado, com um galho quebrado ainda pendurado no galho cortado. Como isso poderia acontecer? Tínhamos certeza de que estávamos caminhando em direção à saída, mas isso deveria ter sido impossível, já que devíamos ter feito um círculo. Não tínhamos ideia de como isso tinha acontecido. Especialmente porque estávamos no mesmo lugar de onde partimos. Também muito estranho, vimos meu posto de observação que ainda estava pendurado na árvore. Estava muito perto de nós, mas quando começamos a andar, não estava em lugar nenhum. Fomos até lá e imediatamente encontramos o caminho que tínhamos que seguir para sair da floresta. Ele nos levou diretamente de volta ao quintal do meu tio. O caminho passava diretamente pelo pinheiro sob o qual estávamos parados. Não havia como termos perdido isso no início. Para acrescentar mais estranheza, enquanto caminhávamos apenas cerca de 20 metros pela trilha, podíamos ver claramente a luz do meu tio que ele tinha acima da garagem para iluminar a entrada. Nossas mentes estavam explodindo, mas pelo menos conseguimos sair. Nos últimos 100 metros da trilha, encontramos mais aglomerados de gelatina diretamente no meio do caminho. Isso foi definitivamente louco porque eles absolutamente não estavam lá quando entramos. Ambos estávamos naquela trilha quando entramos na floresta. Teríamos visto com certeza. Não ouvimos mais gritos depois do momento em que ouvimos o farfalhar das folhas e os galhos quebrando, mas tínhamos uma forte sensação de estarmos sendo observados quando ainda estávamos na floresta, e uma sensação ainda mais forte dessa mesma sensação quando entramos no quintal do meu tio. Isso está no topo da minha lista das experiências mais assustadoras na floresta. Não tenho explicação para nenhuma parte disso. Nem para o cara-fantasma flutuante, nem para os gritos ou os aglomerados, nem para nos perdermos na floresta, nem para os círculos de pedras. Adoraria ouvir de alguém que teve algo assim acontecer com eles. Deve haver algum tipo de resposta, mas neste ponto tudo o que tenho é minha história sobre o que aconteceu naquela noite, e felizmente mais uma pessoa que passou por isso comigo. Pelo menos ele conseguiu validar o que aconteceu para pessoas que não acreditam que isso realmente aconteceu conosco. Se vocês acreditam ou não, fica por conta de vocês, mas eu prometo que tudo isso aconteceu exatamente como escrevi. Eu sei que parece bem louco e fora do comum, mas essas coisas realmente aconteceram, e isso é assustador para pensar na próxima vez que vocês se encontrarem na floresta. Algo incrível aconteceu lá atrás, e estou agradecido por termos conseguido sair da floresta sem que nada de ruim nos acontecesse. O que isso fez foi aumentar ainda mais meu desejo de entender o paranormal. Um dia, eu vou voltar lá sozinho e acampar por uma noite ou duas na esperança de que algo possa acontecer novamente e de que eu tenha a coragem necessária para procurar o que quer que fosse e obter algumas respostas que eu desesperadamente preciso. Em 2010, em Abbotsford, na Colômbia Britânica, Canadá, meu amigo morava na parte da cidade que tinha muita área florestal e o quintal dele era uma grande extensão de floresta com várias casas ao redor. Nós costumávamos explorar a floresta o tempo todo, porque era bastante mística e um lugar legal para passear. Em uma dessas noites, meu amigo e eu saímos para explorar por volta de 1h da manhã. Havia um penhasco íngreme logo na entrada, quando estávamos parados lá, antes do caminho que levava para o resto da floresta, eu vi uma figura alta e branca iluminada entre duas árvores, movendo-se entre elas. Perguntei ao meu amigo se ele também viu, e ele disse que sim. Ficamos em silêncio, tomados pelo medo, sentindo uma sensação iminente de perigo. Tive arrepios pelo corpo todo, uma sensação que consigo descrever como aquela que se sente quando alguém morre ou quando você está prestes a morrer, um sentimento de desespero dentro do peito. Lembro-me dessa sensação por experiências pessoais de quase morte e pela perda de pessoas e animais queridos na minha vida.
Saímos rapidamente, sem saber o que era aquilo, e nos assustou muito. Lembro-me de meu amigo gritando algo para a figura, mas estava tudo em silêncio, ela ainda se movia ligeiramente entre as árvores. A figura era totalmente branca e sólida, parecia ter uns 1,82,10 metros de altura a partir da nossa distância, que era cerca de uns 9 a 12 metros, então poderia ser até maior do que nos pareceu à distância. Tenho certeza de que não era uma criatura viva ou um ser humano, tampouco uma ilusão da mente ou da luz. Não havia luz nem lua brilhando na floresta, estava totalmente escuro, cheio de pinheiros, e não havia casas perto o suficiente para emitir qualquer luz ou brilho. Não tinha características físicas, exceto por braços muito longos, parecidos com os de um macaco, mas incrivelmente longos. Era escuro na floresta, mas a figura inteira parecia meio borrada, emitindo uma luz branca como se estivesse fora de foco. Não estava iluminada a ponto de emitir uma luz forte, era mais como uma figura branca muito densa, mas era visível na escuridão. Não tinha muito movimento e não emitia som, parecia estar andando de um lado para o outro ou fazendo algo estranho entre as árvores. Era estranho porque a figura não chamou minha atenção imediatamente, e meus olhos apenas se ajustaram à escuridão quando notei a figura e foquei nela à distância, e eu não conseguia acreditar nem entender o que estava vendo. Achei estranho também que eu nem precisei apontar para meu amigo onde a figura estava, ele a viu automaticamente no mesmo momento em que eu a vi, como se quisesse ser vista. Poderia ter sido um aviso, e por isso meu amigo e eu saímos imediatamente, sem hesitação. Agora, 8 anos depois, essa experiência ainda me assusta. Não há vizinhos próximos ao local, pois como disse, a floresta tem alguns acres, então não havia como ser um vizinho na floresta. Até hoje, a sensação que tive quando vi aquilo ainda me arrepia, algo tão poderoso que emana um sentimento forte de medo e morte. O fato de termos ido à floresta dele naquela hora muito tarde da noite e termos visto aquilo me assusta também, porque claramente aquilo queria ser visto por nós. Se tivéssemos saído um pouco mais tarde ou mais cedo, talvez não tivéssemos visto o que quer que tenha se manifestado naquela floresta naquele momento. Não tenho certeza sobre a história da Ilha Matski, mas está diretamente alinhada com essa localização. Acho que possivelmente há uma linha-lei debaixo desse local conectando-se à Ilha Matski. Se houvesse sepulturas de nativos americanos ali e uma linha-lei conectando ambos os locais, isso explicaria a atividade paranormal. Também havia um rio pequeno e córregos próximos à floresta onde vimos a entidade. Acho isso muito interessante, porque ouvi dizer que a água age como condutora para atividades paranormais. Isso aconteceu no início do verão em Kennelly, British Columbia, Canadá. Preciso de ajuda para identificar uma criatura que eu e um amigo vimos várias vezes. Ela tinha pelo menos 7 pés de altura, com a pele pálida como neve. Tinha uma boca escancarada, sem genitais para identificar o gênero e sem olhos aparentes, pareciam estar cobertos por uma camada de pele. Eu a vi correndo incrivelmente rápido pelo campo atrás da minha casa, pulando facilmente uma cerca de 5,5 metros e desaparecendo na mata. Minha amiga a viu enquanto trabalhava e me deu os detalhes do que tinha visto. Ela achou que viu uma pessoa a 5 metros de distância na borda da floresta pelo canto do olho, e quando olhou diretamente, virou-se rapidamente e disparou para dentro da mata. Nunca contei a ela o que vi até hoje, e os detalhes que ela deu coincidiram com o que vi. Se alguém tiver alguma informação sobre o que isso poderia ser, por favor, me avise. Obrigado por ler. Parte 2. Cerca de um mês atrás, publiquei no subreddit pedindo informações sobre uma criatura que vi em minha propriedade e disse que atualizaria. Vi essa criatura 2 vezes desde a última atualização. Na próxima vez, vi à noite, correndo pelo campo na minha propriedade, pulando a cerca para o quintal do meu vizinho e desaparecendo na escuridão. Passaram-se 2 semanas e nada aconteceu em relação à criatura, até que uma noite eu estava deitado na cama tentando dormir e ouvi passos do lado de fora da minha janela. Pensei que talvez um dos meus cachorros estivesse lá fora, então fui deixá-lo entrar, mas quando abri a porta e chamei pelos nomes dos cachorros, ambos já estavam dentro. Chamei mais 3 vezes e então ouvi os passos se aproximando pela esquerda. Quando olhei, percebi algo, havia um rosto espiando ao redor da parede da casa, olhando para mim. Fiquei paralisado e encarei de volta, percebendo que tinha olhos pretos ou talvez nenhum olho, e não havia nariz, apenas pele pálida como neve.
Comecei a recuar para dentro de casa quando a coisa moveu lentamente a cabeça de volta ao redor do canto e não pude mais vê-la. Passei o resto da noite verificando portas e janelas para garantir que estivessem trancadas e fechadas, deitado na cama e tentando não dormir, mas acabei adormecendo de qualquer maneira. Quando acordei, eram cerca de 9 horas. Lembrei instantaneamente o que havia acontecido na noite anterior, levantei-me da cama e fui direto para a porta dos fundos, sem hesitação. Saí e caminhei até o lado da casa onde vi a criatura e notei arranhões na parede e grama arrancada do chão, jogada na parede cerca de 1 metro dos arranhões. Não a vi desde então. Vou comprar uma câmera de trilha, como muitos de vocês sugeriram, e tentarei filmá-la. Atualizarei assim que possível. Parte 3. Cerca de 1 mês atrás, postei minha segunda atualização sobre a criatura que vi e desde então a vi em várias ocasiões. A criatura parece não se importar se é dia ou noite quando caça ou vagueia, e parece ser bastante inteligente. Cerca de 1 semana após minha última postagem, estava sentado do lado de fora, no alpendre dos fundos, de frente para o campo, quando a vi novamente. Ela estava correndo pelo meu campo, como fez muitas vezes antes, mas desta vez parou no meio, perto de uma fileira de 3 ou 4 árvores, e rapidamente virou todo o corpo para me encarar. Fui preenchido com um medo extremamente forte e ouvi uma voz na minha mente dizendo para voltar para dentro, repetidamente, mas não conseguia me mexer. A criatura então começou a correr na minha direção e ainda assim eu não conseguia me mover, mas então ela rapidamente virou 180 graus e correu em direção à floresta após pular facilmente a cerca dos fundos. Só então consegui me mover e entrei correndo tão rápido que mal percebi o que estava fazendo. Na próxima vez, estava na sala de estar assistindo TV quando ouvi um forte batido vindo do teto do banheiro. Congelei instantaneamente e senti o mesmo medo que tive antes. Nem precisei me perguntar o que causou isso, minha mente imediatamente voltou para aquela criatura. Depois de sentir que passei horas sentado ali como uma estátua, finalmente criei coragem para subir para o banheiro e verificar. Não sabia o que faria lá em cima, mas ainda me disse para ir verificar o banheiro. Depois de não ver nada e não ouvir mais sons, decidi ir dormir e esperar conseguir dormir. Mas o sono não viria. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto por cerca de 10 minutos. Quando estava prestes a pegar no sono, ouvi um forte batido na janela. Fechei os olhos com força e tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas não funcionou. Ouvi novamente, desta vez pulei da cama, subi correndo para o meu armário e peguei meu estojo de arco e flecha composto. Tentei abri-lo e então lembrei que estava trancado, e em meu pânico não consegui pensar onde estavam minhas chaves, então acabei quebrando o estojo e pegando meu arco composto e algumas flechas. Sim, percebi que um arco composto não é uma ótima arma para essa situação, mas era tudo o que conseguia pensar em usar para me defender. Sentei no sofá pelo resto da noite, sem dormir nem um pouco. Durante toda a noite, ouvi pequenos batimentos e toques nas janelas da sala, e toda vez eu dava um pulo ao ouvir e tentava me convencer de que era tudo imaginação. Fiquei lá até o sol nascer e finalmente me acalmei. A adrenalina da situação me manteve acordado, mas agora estava tão cansado que mal conseguia me levantar de onde estava. Quando finalmente me levantei, guardei meu arco de volta na maleta, xinguei por ter quebrado o estojo, e me mudei para meu quarto. 2 dias atrás foi a última vez que vi desde que publiquei isso, mas desta vez ela estava apenas correndo pelo campo como de costume. Continuarei atualizando se ver essa criatura novamente, e tenho a sensação de que ela não vai embora tão cedo, mas por enquanto estou tentando conseguir vídeos ou fotos da criatura e atualizarei quando conseguir. Parte 4. Cerca de 1 mês atrás, fiz minha terceira atualização sobre meus encontros com essa criatura e desde então a vi algumas vezes mais. Este post pode ser mais curto que os outros, mas não atualizo há algum tempo, então pode ser bom fazer isso. Cerca de 2 semanas após minha terceira atualização, vi a criatura novamente. Desta vez, entrei na minha cozinha e algo chamou minha atenção bem na frente do meu celeiro. A criatura estava encarando uma das janelas abertas do celeiro, por algum motivo. Fiquei olhando para a criatura por alguns minutos até ela virar rapidamente todo o corpo 180 graus para me encarar. A criatura soltou um grito ensurdecedor que parecia estar bem na minha frente, mas então novamente correu para o quintal do meu vizinho e para a mata. Nas outras vezes, apenas correu pelo campo.
Perguntei aos meus vizinhos se tinham visto algo estranho ou alguém em suas propriedades, mas eles tentam mudar de assunto ou dizem que não viram nada nos últimos dias. Tenho passado 1 hora por dia sentado do lado de fora, esperando para conseguir uma foto como prova de sua existência. Provavelmente não vou atualizar novamente até conseguir as fotos. Este caso aconteceu comigo há cerca de 6 a 7 anos, tarde da noite. Eu estava conversando com meu amigo no Skype, enquanto minha família dormia. Eu disse ao meu amigo que precisava ir ao banheiro e que voltaria em breve. Sou do tipo que acende as luzes por onde passa, conto isso para deixar claro que o que vi não foi apenas uma silhueta. Acendi as luzes no corredor, na cozinha, no corredor, e fui para o banheiro. Depois que terminei, saí do banheiro para o corredor para lavar as mãos. Quando me virei em direção ao banheiro, notei algo incomum na cozinha pelo canto do olho. Virei a cabeça naquela direção e vi alguém sentado à mesa da cozinha, olhando diretamente para mim. Parei e meu coração começou a bater muito forte e rápido. Era um homem, de terno preto. Ele parecia ter uns 40 anos, seus olhos, especialmente a íris, eram escuros, talvez marrom escuro, mas eu sabia que ele estava me encarando. Por um momento, pensei em perguntar a ele, quem diabos é você, mas nenhum som saiu da minha garganta. Fiquei parado ali esperando que algo acontecesse, mas o homem não se mexeu, e eu também não. De repente, impulsionado pela ideia, entrei correndo no banheiro e tranquei a porta. Lavei as mãos e o rosto com água fria, meu corpo todo tremia. Realmente não sabia o que fazer, mas decidi que não ficaria no banheiro. Se esse homem fosse capaz de entrar na minha casa, ele também poderia entrar no banheiro. Esperei alguns minutos antes de abrir a porta novamente. Esta foi a parte mais difícil, porque não havia nada no banheiro com o qual pudesse me proteger, então eu só podia contar com o fato de que, se visse o homem novamente, tentaria gritar para acordar os outros membros da minha família e pedir ajuda. Abri a porta um pouco e olhei rapidamente para o corredor. Nada. Abri mais a porta e olhei para a cozinha também. Nada. Estava com medo, mas saí do banheiro e decidi olhar ao redor da casa, verificando todos os possíveis lugares onde o homem poderia se esconder depois disso. Verifiquei o quarto de armazenamento, o banheiro, a cozinha, não encontrei nada. Então verifiquei a porta da frente, todas as janelas, tudo estava fechado, então não havia como alguém ter entrado em nossa casa. Nem mesmo vi vestígios de que alguém tivesse invadido. Do meu ponto de vista, todo o evento durou no máximo uns 10 minutos. Voltei para o meu quarto e no Skype contei ao meu amigo o que tinha acontecido comigo. Ele me disse para verificar quanto tempo havia passado. Eu estive ausente por mais de 1 hora. Tenho lido este subreddit por um tempo, então pensei que seria bom retribuir e contribuir com minhas próprias experiências. Todas essas experiências aconteceram há mais de 20 anos na casa onde cresci. Minha irmã, eu, e ambos os nossos amigos sempre sentimos um certo medo vindo do lado de cima onde ficava o quarto de hóspedes. Ao subir as escadas, havia um corredor onde se você virasse à direita, chegava a uma sala de jogos e ao quarto de hóspedes e banheiro, e se virasse à esquerda, chegava aos nossos quartos. Muitas vezes à noite, geralmente logo após o anoitecer, as luzes desse corredor se apagavam sozinhas. Lembro-me de passar muito tempo na sala de jogos e de ver as luzes do corredor se apagarem. Ao investigar, os interruptores de luz estavam realmente desligados. Isso acontecia mesmo quando ninguém estava em casa. Até hoje, às vezes tenho pesadelos com aquele corredor e as luzes se apagando, me deixando sozinho e vulnerável na escuridão total. Embora na realidade, as luzes na sala de jogos nunca se apagassem sozinhas, e nem as luzes em outras partes da casa, então ainda havia alguma luz. O armário no quarto de hóspedes era estranho. Minha irmã se recusava a chegar perto dele. Ela dizia ter muito medo, especialmente à noite. Os gatos também se recusavam a se aproximar. Na verdade, eles se recusavam a entrar no quarto de hóspedes. Em uma ocasião, um amigo carregou um de nossos gatos à força para o quarto de hóspedes, e ela ficou absolutamente aterrorizada, pelos eriçados e sibilando. Ela arranhou meu amigo e escapou do quarto de hóspedes o mais rápido possível. Muitas vezes havia viúvas negras se escondendo lá dentro.
E as viúvas negras agiam de forma um pouco estranha. Lembro-me de minha mãe ter pulverizado umas 4, 5 delas quando saíam do armário, correndo em nossa direção de forma agressiva. Encontrei muitas viúvas negras desde então, e nunca vi nenhuma agir assim. Elas costumam ser tímidas e não agressivas. Os exterminadores não tinham certeza de por que tantas viúvas negras vinham daquele armário. Era um cômodo interno sem nenhuma abertura de ventilação e janelas, e apenas uma parede era externa. Não tínhamos elas em nenhuma outra parte da casa, exceto talvez na garagem de vez em quando. Talvez eu devesse omitir o incidente das viúvas negras, já que poderia ser explicado pelo comum, mas se encaixava em um padrão de coisas estranhas originadas ao redor daquele quarto de hóspedes. Às vezes, quando eu estava sozinho em casa à noite, ouvia alguém mexendo nos talheres em uma das gavetas da cozinha. Às vezes, ficava perturbado se eu examinasse as gavetas depois de ouvir o barulho. Às vezes, os gatos também estavam lá embaixo, e quando isso acontecia, eles sempre estavam em um sono profundo, como se não ouvissem o barulho. Isso acontecia com tanta frequência que eventualmente eu simplesmente ignorava, e só depois de sair de lá percebi o quão estranho era. Houve algumas experiências mais assustadoras. A mais assustadora para mim pessoalmente foi uma vez, por volta do anoitecer, quando eu estava indo ao banheiro no banheiro de hóspedes, eu estava em uma idade em que não queria mais compartilhar o banheiro com minha irmã. Eu estava sozinho em casa. Sempre tive o hábito de trancar as portas, então eu a tinha trancado. Eu estava no meio de me limpar quando a maçaneta da porta do banheiro começou a tremer violentamente, como se alguém estivesse tentando entrar freneticamente. Deve ter durado alguns segundos e então parou subitamente. Não era um tipo normal de trepidação, era como se alguém muito perturbado estivesse fazendo aquilo. Não consigo imaginar uma pessoa sã mexendo uma maçaneta assim. Havia algo de sobrenatural e assustador na forma como a maçaneta tremia. Fiquei paralisado de medo por alguns minutos e perguntei se alguém estava lá. Sem resposta. Eventualmente, reuni coragem para abrir a porta. Nada fora do comum. Liguei imediatamente para meus pais, que chamaram a polícia, que fez uma busca minuciosa na casa. Claro que não encontraram nada, e todas as portas e janelas estavam trancadas e o alarme ativado, então disseram que era impossível um invasor ter entrado. Em outra ocasião, eu estava lá embaixo jogando alguns videogames. Eu estava sozinho em casa com minha irmã. Ela desceu correndo, branca como um lençol, e me disse que tinha acabado de ver uma esfera vermelha do tamanho de uma bola de golfe voando ao redor do quarto dela. Não exatamente em um padrão aleatório, mas quase como se tivesse alguma espécie de inteligência. Ela disse que se parecia com o ponto de um laser, mas era uma esfera tridimensional. Eu ri e não acreditei nela na época. Minha irmã relatou muitas vezes que estava sozinha em casa e a maçaneta de sua porta abria sozinha, e a porta de seu quarto se abria. E ninguém estava lá. Isso eventualmente a assustou tanto que ela não queria mais ficar sozinha em casa. Aconteceu uma vez quando sua amiga estava sozinha na casa com ela, e se não me engano, sua amiga não gostava de vir à noite depois disso. Em outra ocasião, ouvi o telefone tocar. Eu estava sozinho à noite. Mas estava tocando apenas no telefone antigo do quarto de hóspedes. Peguei, pensando que talvez fosse um amigo, mas era um barulho de estática muito estranho. Havia algo quase maligno na estática, não consigo explicar direito. Sem vozes desencarnadas ou algo assim, mas a estática soava bastante sinistra. Isso me assustou muito, e desliguei o telefone e saí correndo dali. Houve várias vezes em que nossos gatos ficavam assustados e de repente começavam a olhar fixamente para algo. Seus olhos seguiam o que quer que fosse que se movia lentamente. Eu tentava ver o que eles estavam olhando, mas não havia nada. Ambos os gatos olhavam fixamente para o objeto, a entidade invisível, e o seguia exatamente de forma idêntica com os olhos, como se ambos o vissem simultaneamente. Isso acontecia pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Tive muitos pesadelos estranhos naquela casa. Minha irmã também. Este post está ficando muito longo, então não vou entrar nisso.
Também houve algumas outras experiências estranhas e assustadoras, mas acho que essas poderiam ser explicadas por explicações mais comuns, como uma vez em que juro que ouvi alguém sussurrando em meu quarto no meio da noite, mas é possível que fosse o ventilador mexendo em algo e minha imaginação distorceu a experiência. Outra experiência que eu poderia compartilhar, mas eu era tão jovem que não tenho certeza se realmente aconteceu ou se foi um pesadelo. Lembro-me como se fosse uma memória verdadeira, no entanto. Foi no meio de uma tempestade forte à tarde. Minha mãe estava tirando uma soneca. A fechadura da porta da frente se destrancou sozinha e a porta da frente se abriu lentamente. Não havia ninguém lá, então eu a fechei. Poucos minutos depois, a campainha toca. Olhei pelo olho mágico e vi umas 3, 4 figuras com capuzes e sem rostos, ou pelo menos na sombra para onde eu não pudesse ver, como a morte. Sem foices, no entanto. Elas apenas ficaram paradas lá, completamente imóveis. Tinham uma presença ameaçadora. Eu gritei e minha mãe veio olhar e não havia nada lá. Novamente, não tenho certeza se sonhei com isso ou se foi uma lembrança real. Sei que algo assim deve ter acontecido porque lembro vividamente do reforço na vigilância da vizinhança depois que minha mãe contou a eles que algumas pessoas estranhas vieram à nossa porta. Provavelmente, isso não foi nada paranormal e apenas minha imaginação infantil hiperativa e o desvanecer das memórias da infância ao longo das décadas. Eu devia ter uns 6 a 7 anos na época. Essas outras experiências aconteceram quando eu já estava na adolescência, então lembro claramente delas. A casa era nova, construída onde anos antes era apenas um campo vazio. Então não tenho certeza de como algo paranormal poderia ter surgido. Alguém tem alguma ideia? Assim que nos mudamos daquela casa, não houve mais experiências paranormais. Parei de ter pesadelos, exceto de vez em quando, e quando tinha, era sobre a casa antiga. Os gatos também pareciam mais relaxados e nunca os vi olhando para algo invisível na nova casa. Sempre tento descartar o mundano e só considero algo paranormal se encaixar em um certo padrão de fenômenos inexplicados. Essas experiências foram relatadas por várias pessoas, e nossos gatos também reagiram de forma estranha. Nunca experimentei nada paranormal desde que saí dessa casa, ou algumas experiências desde a mudança poderiam ser paranormais, mas mais provavelmente tinham uma explicação mundana e eram incidentes isolados que não se encaixavam em um padrão de fenômenos inexplicados. Meus pais disseram que nunca experimentaram nada paranormal naquela casa. Estou sem saber como ou por que qualquer coisa disso aconteceu. Às vezes me pergunto se deveria passar na minha antiga casa e conversar com os moradores atuais para ver se eles experimentaram algo estranho. Mas é claro que não faço ideia de como fazer isso sem parecer uma pessoa louca e possivelmente chamar a polícia para mim. História 10. Provavelmente ouvi essa história 1 milhão de vezes e provavelmente a contei na mesma medida. É uma história sobre mim, mas não é a minha história. É a história da minha tia. Eu mesmo tenho memórias vagas disso acontecendo. Eu teria uns 6 anos na época. Lembro de um sonho. Lembro de ter um amigo imaginário chamado Sony, mas é só isso. Minha tia Maura, que não era minha tia por sangue. Ela era casada com meu tio John, que era irmão mais velho do meu pai. Todo domingo, ela ia ao cemitério para colocar flores frescas no túmulo e limpá-lo. Um domingo, ela decidiu me levar junto para ajudá-la. Enquanto ela limpava o túmulo, me virei para ela e perguntei se o Sony estava enterrado ali. Estas são as palavras dela, aliás. Ela disse que largou o que quer que estivesse em suas mãos devido ao choque. Ela perguntou quem era o Sony e eu disse que era meu amigo, com quem sonhava. Ela me perguntou como ele era. Eu disse que era um garoto de terno cinza que carregava um livro marrom consigo. Então ela me perguntou sobre os sonhos. Eu disse que estava aqui no cemitério e alguém estava sendo enterrado. O garoto de terno cinza estava ao meu lado segurando seu livro marrom. Eu disse que me virei e perguntei a ele quem estava sendo enterrado. Ele se virou para mim e disse que era ele que estava sendo enterrado, e que seu nome era Sony. Então eu acordava. Acontece que Sony era irmão mais velho do meu avô, que morreu aos 12 anos em um acidente de natação quando estavam de férias em um lugar chamado Kilke. Kilke é uma cidade à beira-mar no condado de Clare, na Irlanda. Um lugar bonito.
Agora, a coisa sobre isso é que Sonny nunca era mencionado. Ninguém jamais o conheceria, porque meu avô ainda era muito jovem quando isso aconteceu. Não era um segredo vergonhoso ou algo do tipo. Era só uma dessas coisas. Obviamente, ele teria sido mencionado, mas muito antes de eu nascer. A parte mais estranha de toda essa história foi o fato de que o terno cinza e o livro marrom eram exatamente o que ele foi enterrado.